Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor, livro de São João, capítulo 21, e o versículo 1. Glória a Deus. É a palavra que estaremos lendo essa noite, no livro do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1, diz assim: E depois disto se manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberia, e manifestou assim: estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dima, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros discípulos. E disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disse-lhe também: nós vamos contigo. E foram e subiram logo ao barco, e naquela noite não apanharam nada. Sendo já de manhã, Jesus apresentou-se à praia, mas o discípulo não conheceu que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filho, tens alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele disse: lança a rede para a direita do barco, e achará. E lançaram, pois já não podia tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo que Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Qual Simão Pedro viu que era o Senhor, surgiu-se como uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, e senão quase 12 côvados, e levantou a rede cheios de peixes. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, e glorificar o nome de Jesus, porque o nosso Jesus merece. Aleluia. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra do próprio Jesus, depois da ressurreição de Jesus, irmãos, depois que Jesus tinha ressuscitado, Jesus traz mais uma vez uma mensagem para os seus apóstolos. Glória a Deus, uma mensagem muito importante, glória a Jesus, para os seus apóstolos. Mas vamos ver o que diz Mateus, capítulo 4, e o versículo 18. E vamos ver o que disse. E Jesus, andando junto do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, o seu irmão, qual lançava a rede ao mar, porque era pescador. E disse-lhe: vinde, pois, a mim, e vos farei pescador de homem. Amém? Você vai entender o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Glória a Deus. Veja bem, Jesus, irmão, encontra Pedro, glória a Deus, e os demais pessoas que estavam com ele, que estavam pescando. Jesus chegou até ele e disse: olha, de hoje em diante vocês não vão mais pescar, não precisa mais pescar, porque de vocês serão pescador de homem. Quer dizer, seria ganhador de almas, pregador da palavra de Deus. Amém? E a Bíblia nos mostra que agora aqui, irmãos, São João capítulo 21, versículo 1, que os apóstolos, menos sabendo que aquele Jesus que tinha sido morto na cruz, aquele Jesus que eles tinham visto, o paralítico andar, o cego enxergar, o mundo falar, que eles tinham visto pessoas leprosas ser curadas das suas lepras, que ele tinha visto um morto ressuscitar depois de 4 dias, que já estava cheirando mal, tinha visto mais um morto ressuscitar, que estava no caminho para ser enterrado, que foi o filho da viúva de Naim. Glória a Deus. Tinha visto a ressurreição da filha de Jairo. Então aquele Jesus que tinha feito tantos milagres, tantas maravilhas, amém, que tinha sido mortos, eles tinham visto ele morrer lá na cruz, mas agora eles também tinham visto ele vivo, porque Jesus já tinha aparecido por ele por 2 vezes para eles, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha vencido a morte, Mesmo assim, irmãos, glória a Deus, os discípulos estavam entediados, eles estavam desanimados, glória a Deus, eles já não estavam mais cumprindo com aquilo que Deus tinha chamado eles, que seriam pescador de homens, glória a Deus. Então agora eles estavam ali, talvez Jesus aparecia para eles, a Bíblia diz que Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles, e se afastava deles, ficava um período longe deles, e eles ficavam sem saber, glória a Deus.
Então agora Pedro toma uma palavra e disse: olha, eu vou pescar, hein? Eu não aguento mais ficar parado, eu vou voltar a pescas. E voltou a pescar. E os outros discípulos que estavam com Pedro, junto com ele, disseram: nós vamos também. E subiram no barco e voltaram a pescar. Mas não era para aquilo, irmão, que Jesus tinha chamado eles, amém? Não era para eles continuar naquele trabalho que eles tinham, não. O trabalho deles agora era diferente. O trabalho deles agora era semear a palavra de Deus e ganhar almas para o reino dos céus, amém? E a Bíblia nos mostra aqui que agora, quando Jesus chega na beira do mar, glória a Deus, Jesus chega, né? Eles talvez passaram a noite pescando. Logo de manhã, Jesus na beira do mar, e eles não conheceram Jesus. E Jesus gritou para eles: oi moços, né? Oi, vocês que estão pescando aí, tem alguma coisa para comer? Pegaram alguma coisa? E eles desanimados porque não ganharam, não pescaram nada, né? Talvez tenha passado a noite pescando e nada tinha pegado. Glória a Deus. E o Senhor agora disse para eles: olha o que disse: lança a rede ao lado da direita do barco. E quando eles lançaram a rede, ali veio uma grande multidão de peixes, grandes, amém? E naquele instante agora, quando eles viram aquele milagre acontecer, porque foi mais um milagre, que eles tinham passado tempo pescando e nada tinha pegado, mas quando aquele homem da praia disse: lança à direita, glória a Deus, e eles pegam aquele peixe. João, aquele discípulo amado de Cristo, falou para Pedro: Pedro, este é o Senhor. Eu reconheço, este é o Senhor, esse é aquele que nós seguimos, é Ele que está na praia. E a Bíblia diz, irmão, que Pedro, desesperado, né? Porque tinha ido pescar, glória a Deus, estava nu, glória a Deus, ali naquele mar. Ele se atirou no mar. E os outros discípulos não seguiu, né? Aonde estava Jesus, amém? Porque esta palavra, irmãos, ela é muito importante para nós, né? Que nós, irmãos, quando Deus nos chama para algo em nossas vidas, quando Deus coloca algo em nossas vidas, nós temos para Jesus que lutar e batalhar para ela, para que nós não venha continuar quebrando a nossa cabeça para Jesus e trabalhando em vão nessa terra, amém? Mas quando Deus coloca algo em nossas vidas, algo na vida dos meus irmãos, você pode ter certeza que você pode fazer, porque quando você fizer, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, amém? E Jesus agora chama Pedro, glória a Deus. Olha que diz a palavra do Senhor, né? Glória a Jesus. E outro discípulo foram com o barco, não estava diante da terra, senão quase 12 côvados, né? E a rede cheia de peixe. E logo desceu para a terra e viram ali a brasa e o peixe e o pão. Jesus já tinha, né? Jesus já tinha o pão e o peixe lá na praia, não precisava eles pescar. Jesus já estava assando o peixe, Jesus já estava assando o pão ali, glória a Deus. E eles chegaram ali, irmãos, perante Jesus, né? E vendo aquele pão assado, aquele peixe assado, eles ficaram quietinhos, não falaram nada, amém? Talvez com vergonhas, glória a Deus, porque o chamado deles não era para continuar pescando, mas o chamado deles era para ser pescador de homem. O chamado deles era para levar e continuar levando a palavra do Senhor até o fim, até o dia da volta do Senhor, amém? Então o nosso chamado também, glória a Deus, muitas vezes Deus nos escolhe, nós muitas vezes somos exemplos para muitas pessoas, e Pedro aqui era um exemplo, né? De todo discípulo, Pedro era um exemplo, glória a Deus. Então Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheio de 150 grandes peixes, de tal maneira que a rede não se rompeu, glória a Deus. Veja bem, uma laçada de rede tirou 150 peixes grandes, aleluias. E disse-lhe Jesus: vinde-me, comei. Nenhum discípulo estava a perguntar, porque sabia que era o Senhor, glória a Deus. Ali o Senhor, irmãos, né, abençoou eles, abençoou o pão, eles comeram, glória a Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 15: e depois disto, tendo jantado, disse o Senhor a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
Tu me amas mais do que todo este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta meus rebanhos. Amém? Porque muitas vezes, irmão, nós somos pessoas que influenciamos outras pessoas. Nós, como cristãos, e através da nossa atitude, nós trazemos mais pessoas para Jesus, mais pessoas se convertem através da maneira de nós viver. Aleluia! E quando Jesus falou isso para Pedro, né? Porque Jesus sabia que aqueles outros discípulos tinham ido pescar por causa de Pedro, porque Pedro era o mais velho deles. Amém? E quando Pedro falou: eu vou pescar, os outros discípulos vão também. Então agora Jesus está dizendo assim: Pedro, você me ama mais que todo este, então apacenta meus rebanhos, né? Prega a minha palavras, porque o que Pedro ia fazer, os outros também iam fazer. Amém? Assim também, meu irmão, minha irmã, quando você é um cristão chamado de Deus, o que você fazer, as pessoas vão enxergar na tua vida. Glória a Deus. Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós que salgamos esta terra, nós somos a luz que é colocada no candeeiro, e essa luz, a Bíblia diz que ela tem que brilhar, mas brilhar como cristão, como servo do Senhor. Amém? Que as pessoas olham de longe e dizem: lá vai uma serva do Senhor, lá vai um servo do Senhor, lá vai uma pessoa que realmente vive a palavra de Deus. Amém? Então nós muitas vezes somos chamados e colocados de exemplos. Por isso que Jesus disse para aqueles homens, né, que muitos deles não entravam e não deixavam os outros entrar. Amém? E muitas pessoas, irmão, nós sabemos que o tempo que estamos vivendo, tem muitas pessoas que ele não entram no evangelho da verdade e não deixam as outras pessoas entrar, por causa dos seus escândalos, por causa das suas, né, da sua maneira de viver, glória a Deus, da sua maneira de se comportar. E muitas pessoas olham para ele e dizem: for para me ser crente igual fulano, igual ciclano, então não adianta, eu continuo na vidinha que eu estou. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando Deus chamou nós, Ele chamou você, não foi simplesmente para ser um crente, só mais um, não. Ele chamou para você contaminar os outros. Amém? Ele chamou para que as pessoas olhem para você e enxerguem Jesus na tua vida. Ele chamou você para que as pessoas olhem para você e possam encontrar paz. Amém? Quando conversar com você. Amém? É isto que nós temos que ser, a paz. Nós temos que deixar a paz, porque nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que quando Jesus apareceu aqui para o seu discípulo, glória a Deus, Jesus corrigiu Pedro, porque ele já tinha falado para Pedro: você é pescador de homem, Pedro. De hoje em diante não é mais pescador de peixe, não. Aleluia. E Pedro estava fazendo tudo diferente. Glória a Deus. E quando Deus entrega algo em nossas vidas, desde o momento que entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, você tem uma responsabilidade de mostrar para o mundo inteiro a palavra de Deus em você. Amém? Você tem que mostrar que Jesus está na tua vida. Você tem que mostrar que Cristo está operando na tua vida. Aquele crente que é Jesus, que passa a luta, passa a tribulação, passa momento difícil, mas está de cabeça erguida, porque ele sabe naquilo que ele crê. Amém? Ele passa tudo, mas ele sabe que Jesus está com ele. Não aquela pessoa que quando você chega nele e diz: ô irmão, como que está? Né? Só sabe reclamar. Ô irmão, está difícil, eu estou passando isto. Se ele falasse assim para os irmãos crentes, amém? Porque daí a Bíblia diz que nós temos para Jesus que comunicar com os santos, né, as nossas necessidades. Quando fala santo, fala os irmãos, né? Contar os nossos perrengues para os irmãos, né? Quando a gente for possível pedir ajuda, isso não é pecado? Não. Você pedir ajuda na oração, você pedir ajuda em um momento difícil da tua vida, que você está faltando algo na tua vida e você não consegue, não é pecado. Glória a Deus. Não, a Bíblia diz que nós temos que comunicar com um com o outro as nossas necessidades. Amém? Mas muitas pessoas, irmão, muitas vezes ele passa uma mensagem diferente para aqueles que estão lá no mundo, né? Muitas vezes ele é um crente, aí encontra uma pessoa que não é
crente, e ele começa a contar a vida dele. Irmão, está acontecendo isso assim, está faltando isso, eu estou passando por momentos difíceis. A pessoa olha e diz assim: mas vou me ser crente desse tipo, passando por necessidade, passando por momentos assim? Não, eu vou continuar na vida assim. Mas por quê? Porque esse Deus que eles pregam não é o Deus da prosperidade, não é o Deus da cura. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser sábios na presença de Deus. Aleluias. Demonstrar para muitas pessoas que Jesus, Ele é o único Salvador das nossas almas. Glória a Deus. Nós passamos esse momento difícil, passamos, comunicamos com os irmãos: irmão, ora por mim, porque eu estou ruim. Amém, irmão? Vamos orar. Não é pecado, né? Não é pecado. Você está passando por necessidade em casa, irmão, eu não tenho nada em casa, né? Amém, irmão? Vamos ajudar, vamos orar. Glória a Jesus. Não é pecado. Mas muitas vezes nós fazemos isso com aquele que está no mundo, né? Que não conhece a palavra de Deus. Aleluias. E Pedro aqui estava influenciando os outros. Talvez os outros discípulos que não tinham tanta essa influência de pescar, mas Pedro estava levando eles, né? Porque ele estava seguindo Pedro. Pedro era mais velho. Glória a Deus. E Jesus disse: Pedro, você me ama mais do que os outros, então apacenta as minhas ovelhas, faça aquilo que eu te mandei você fazer, seja um pescador de homens. Amém? Irmãos, glória a Deus, nós como servos do Senhor, o dia que entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos não só um cristão, mas somos um exemplo de vidas da mensagem da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela tem que refletir na tua vida. Não é refletir você carregando ela debaixo do teu braço, não. A palavra de Deus vai ter que mostrar a tua vida, a tua maneira de conversar, a tua maneira de se comportar, a tua maneira de agir. As pessoas olham e dizem: olha, como é que essa pessoa é diferente, né? É isto que Deus quer. Glória a Jesus. E é o que Jesus queria dos seus apóstolos, dos seus discípulos também, que eles viessem, amém, batalhar por aquilo que eles foram chamados. Glória a Deus. Não querer voltar para trás, porque, irmão, sem Jesus nós não somos nada. Glória a Deus. Pedro, irmão, sem Jesus ele não conseguiu nada de peixe. Ele passou a noite, mas quando Jesus encontrou com ele, disse: lança redes. Irmãos, aí ele pegou 150 grandes peixes. Amém? Eu digo para você, nós com Jesus, nós temos tudo. Amém? Podemos passar por momentos difíceis, sim, mas talvez muitas vezes é o Senhor nos provando. E se nós continuarmos firmes com o nosso propósito, o Senhor está pronto para nos dar as vitórias. Amém? Então veja bem aqui que o Senhor chamou Pedro, glória a Deus, e disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, seja um pregador da palavra de Deus. E o Senhor fala conosco nessa noite também, que nós como cristãos sejamos exemplos de vida aí fora, sejamos um exemplo de vida para as pessoas, que as pessoas olhem para você e sinta prazer de conversar com você. Amém? Que as pessoas, e quando você chega, a paz chega também. Glória a Deus. É isso que nós temos que ser, é isso que nós temos que estar na presença de Jesus. Amém? E Jesus aqui, glória a Deus, ele chamando os seus discípulos para Jesus, né? E mostrou para ele mais uma vez que não adianta fazer nada sem a direção de Cristo. Amém? Aqui, irmãos, ele mostrou para os seus apóstolos, disse: olha, não adianta vocês querem fazer o que vocês não foi chamado mais, o chamado de vocês é outros, né? Essa velha trabalho de vocês de pescar, isso acabou. Glória a Deus. Vocês agora são diferentes. Amém? Deus também nos chamou um dia, Deus chamou minhas irmãs, né? E colocou você, glória a Jesus, como exemplo de vidas, como pregador da palavra de Deus. Pregador não é somente aquele que veste paletó, ou que sobe no altar, não. Pregador é aquele que todo momento ele está procurando uma oportunidade de colocar uma palavra no coração de um homem, no coração de uma mulher. Amém? Porque você pensa que a mensagem ela não tem efeito, mas ela tem, irmãos. A palavra de Deus lançada,
depois que eram lançados, glória a Deus, ela tem um efeito muito grande. Aquilo começa a martelar no coração das pessoas, aquilo começa, irmão, a entrar no coração da pessoa, né? A palavra, o teu testemunhos, e a pessoa começa a dizer: olha, eu também preciso desse Jesus. Amém? E nessa noite, esse mesmo Jesus está dizendo para nós aqui que Ele nos chamou para o reino do céu. E nós, sem Jesus, irmão, não podemos fazer nada. Amém? Batalhamos em vãos, mas com Jesus nós somos mais do que vencedor. Seja um exemplo de cristão, por onde você passar, por onde você andar, glória a Deus, de cabeça erguida, testemunho daquilo que Jesus fez na tua vida. Glória a Deus, naquilo que o Senhor fez na tua vida. Tem muitas pessoas que muitas vezes, quando você encontra ele na rua, você passa para ele assim: a paz do Senhor, irmão. Ele: a paz do Senhor. Glória a Jesus. O crente não pode, aleluia, negar Jesus. Jesus disse: aquele que me negar aqui, eu negarei ele também perante o Pai, né? Tem pessoas que ele passa até de longe, com medo de você saudar ele, para demonstrar que ele é um crente, né? Agora tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que ele vê a pessoa longe e diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Ele demonstra que ele é um cristão, que ele não teme, que ele não tem vergonha de Cristo. Aleluias. Nós não podemos ter vergonha de Cristo. Nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar. Foi o que Jesus estava pedindo para os seus apóstolos. Amém? Seja Pedro um apacentador. Glória a Deus. Seja uma pessoa que apacenta, que prega, que ensina, que fala do grande amor de Deus para conosco. Porque Jesus, irmão, está voltando breve. E quando Ele voltar, aleluias, Ele vai requerer das nossas mãos o bom testemunho, as boas palavras pregadas e as oportunidades perdidas. Amém? Que muitas vezes Ele deu para nós e nós perdemos. Amém? Que Deus abençoe todo. E as palmas glorificam o nome de Jesus. Vamos fazer uma oração a Deus. Fique de pé, vamos falar com Deus. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que o Senhor venha abençoar nós nesta noite. Oramos: Senhor Jesus, nesse momento de oração, ó Pai, mais um dia na tua casa, mais um momento da tua presença. Grande Deus que está no céu, poderoso Deus, poderoso Jesus, Criador do céu e da terra, Deus de verdade, Deus da vida, neste momento de oração, aleluia, abre as portas, Senhor, abre as portas, meu Pai, abre as portas, Senhor, abre as portas, meu Deus, porque teu sangue tem poder, o teu sangue tem poder, meu Pai, o teu sangue nos garante vitórias, o teu sangue nos garante libertações. Nessa noite, ó Deus, vai operando maravilhas, vai fazendo milagre de aparecer, meu Deus, que a palavra continua falando ao coração dos meus irmãos, que a palavra continua falando ao coração das minhas irmãs, daquele que nos ouve, longe, perto, aonde estiver, vai curando, vai libertando agora, vai arrancando as enfermidades pela raiz, meu Deus, o câncer vai desaparecendo agora. Senhor, essa enfermidade na cabeça, essa enfermidade no coração, esse tumor vai desaparecendo agora, essa enfermidade no intestino, essa enfermidade na coluna vai saindo agora, nos olhos, essa enfermidade que está no baço vai saindo agora, enfermidade no rim, nos fígados, Senhor, vai agora curando, vai libertando agora, Senhor, vai libertando, meu irmão, minha irmã. Este casamento que está sendo destruído agora por Satanás, vai, meu Deus queridos, repreendendo este mal, essa obra de bruxaria, essa macumbaria, Senhor, que foi feito para destruir este casamento, para destruir este lar, destruir esta família, o que essa pessoa tem, vai arrancando agora, arranca agora, Senhor, meu Deus, Senhor Pai, o Senhor nos chamou para ser luz, ó Deus, o Senhor chamou minha irmã para ser luz, Senhor, o Senhor nos chamou, meu Deus, para falar do teu amor, para pregar a tua palavra, para falar a tua verdade, meu Deus, Senhor Pai, vai entrando nos corações, vai libertando a minha irmã, vai libertando meu irmão, vai libertando agora, Senhor, vai libertando agora, meu Deus,
vai enchendo mais e mais do teu Espírito Santo nessa noite, vai enchendo, Senhor, do teu Espírito Santo, este meu irmão, esta minha irmã, receba a presença gloriosa do teu Espírito Santo, meu Pai, que o teu Espírito Santo entre no coração deles, muda eles, meu Pai, que não seja uma vida de aparência, mas uma vida, meu Deus, dedicada à presença do Senhor. Meu Deus, Senhor Pai, ajuda meus irmãos, ajuda a tua igreja na terra a encontrar com a verdade, Senhor, os cristãos, os crentes, meu Deus, ajuda a ter amor um com outros, meu Deus, que não vem falar mal do outros, mas que venha, Senhor, colocar, meu Deus querido, amor ao próximo, Senhor, ajuda na oração, Pai queridos, ajuda meus irmãos nessa noite, vai libertando todos nessa noite das suas enfermidades, das suas doenças, das suas maldições, arranca agora, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Todo diga glória a Deus, todo diga glória a Jesus.